Gente, não dá para você fazer planejamento estratégico se você não tem uma visão clara da perspectiva financeira do seu negócio. E lembra da contabilidade como ferramenta estratégica das empresas. Seguinte, a gente começou pela visão do planejamento estratégico. Primeiro dia, a gente falou muito sobre o quê? Sobre o conceito de planejamento estratégico, sobre o conceito de estratégia nas empresas. A gente falou sobre a questão do planejamento estratégico de tirar do ponto A ao ponto B. Falamos das metodologias Traction, OKR, análise SWOT cruzada, Canva, Oceano Azul, ISO e o meu tão querido e sonhado BSC. Para mim, a melhor ferramenta de planejamento estratégico do mercado. Análise e controle, falamos lá sobre as ferramentas de análise. É muito diferente você ter uma ferramenta de planejamento estratégico, BSC. Ele te dá uma visão geral do planejamento estratégico. E aí a gente chega, finalmente, na aula de hoje. Você chegou no seu ponto de maturidade. Você sabe onde você está. Agora é hora de começar a implantar. Vamos lá, sistematizar e sintetizar. O que eu quis dizer com isso? Sistematizar, tornar o processo sistêmico. Fazer com que o processo tenha um início, um meio e um fim. Que ele tenha controles, que ele tenha pontos de análise. Sintetizar é quando eu vou transformar aquilo que eu quero, vou pegar um contexto geral e vou sintetizar em algo. Então é praticamente produzir. Qual que é a ideia aqui? Produzir através de técnica. Antes da gente ir para o planejamento estratégico como um todo, eu vou retomar um ponto aqui atrás, que é a contabilidade estratégica. A contabilidade como ferramenta de estratégia das empresas. Por que eu falo disso? A contabilidade, no Brasil, infelizmente, ela é vista como uma obrigação acessória. Porque as pessoas veem ela como uma obrigação que eu tenho que fazer para entregar ao fisco. E não necessariamente uma ferramenta de estratégia de empresas. Qual que é a ideia principal? Mostrar para vocês que na parte financeira vai ser extremamente importante você conhecer as ferramentas da estratégia das empresas através da contabilidade estratégica. Que é o quê? Ter um bom controle de gestão financeira que te forneça a capacidade de fazer uma análise de resultado. Faturamento, custos, estoque, faturamento, tributo, custo líquido, gastos e despesas gerais, gastos financeiros, resultado, tributos após resultado e, por fim, lucro da empresa e, se ainda melhorar, o que você gastou aquele lucro, pagamento de amortização, investimentos e questões do tipo. Por que isso aqui é extremamente importante? Quando você olha para a contabilidade de forma simples, você vê apenas registros. Mas se você conseguir verificar que você tem um fluxo financeiro dentro da sua contabilidade, e ele é essencial para a primeira parte do planejamento estratégico, você tem aqui compras em um determinado momento, primeiro momento do seu negócio, você tem a venda do produto, e depois de um período, você tem um recebimento. Então você compra, você paga esse produto em um determinado momento, dependendo do cenário, você vende esse produto e depois recebe. Esse delay entre a compra e o recebimento é todo o seu fluxo financeiro. Mas só olhando para essa análise, só de você ter o controle da data de compra da sua mercadoria, ter o controle, exatamente, eu comprei a mercadoria no dia X e vendi no dia Y, você já tem uma informação extremamente importante. Você tendo a visão de quando você paga e quando você recebe essa mesma mercadoria, você vai conseguir identificar o tempo de giro do seu estoque, ou seja, de quanto em quanto tempo o seu estoque gira. Por exemplo, o estoque que eu compro, ele gasta 30 dias para girar, 60, 90 dias. Eu tenho cliente que tem estoque para mais de 120 dias, porque é estratégico para a operação dele, porque ele importa. Então, giro de estoque, ferramenta simples que você tira através de uma boa contabilidade estratégica. Prazo de pagamento, outra informação extremamente estratégica. Se você compra com um prazo curto, tem um giro longo, você vai ter um problema de caixa. Se você tem entre a venda do produto e o recebimento, você já tem o prazo de recebimento da sua mercadoria, que somado ao prazo de giro do estoque, você tem um ciclo financeiro, que vai estar entre, principalmente, pagamento e recebimento. Saída do meu caixa e recomposição do meu caixa. Então, uma simples análise de você conseguir determinar formas claras, objetivas e sistematizar o processo de ver a data da compra da mercadoria, a data da venda, que aí você vai direcionar isso aqui para quê? Para uma gestão de lote. Se você tem compra de mercadoria e precisa saber entre a data que eu comprei e a data que eu vendi, porque você pode ter um estoque de muitas mercadorias, ou um estoque de uma mesma mercadoria que você compra de forma recorrente, você precisa ter gestão de lote. Se você quer ter prazo de pagamento, você tem que ter uma gestão eficiente lá do seu contas a pagar.
Para você saber o prazo de recebimento, você vai ter que ter a gestão do recebimento por operação de venda, que somada ao lote, você tem todo esse ciclo financeiro. Prazo de recebimento e prazo de pagamento é a mesma coisa de você saber quando você pagou o seu fornecedor e quando aquele lote que você pagou foi vendido. Então, pelo simples fato de você ter um controle de compra, venda, pagamento e recebimento, você já tem várias análises estratégicas que a contabilidade, como ferramenta de estratégia, apresenta para vocês. E ele te puxa para ter outros controles. Você quer ter um giro de estoque, você vai ter que ter lote. Você quer ter uma composição de custo de mercadoria eficiente, você vai ter que ter um custo líquido. Então, a própria contabilidade como ciência puxa as informações. Então, isso é extremamente importante vocês verificarem. E por que eu entro nisso? Porque o começo da nossa metodologia é baseado em quê? Finanças. Porque é um conceito clássico que eu já expliquei várias vezes aqui na internet e que eu não canso de repetir porque é extremamente importante. Planejamento estratégico se define de uma forma muito simples. Determino meus objetivos financeiros, crescimento, vendas, volume, expansão. Esse crescimento que eu quero em lucro financeiro, vendas, tudo isso, ele vai ser sustentado pelo quê? Por uma estratégia eficiente de mercado. Como que eu vou me distribuir, qual que vai ser a minha expansão, como que meu time de vendas vai trabalhar em cima disso, como meu marketing vai influenciar isso. Esse procedimento, esse planejamento de mercado, ele vai ser suportado pelo quê? Procedimentos. Se você quer, exemplo clássico, vamos falar aqui de consultoria, não, melhor. Vamos falar de uma empresa que ela trabalha com vendas de varejo, que seja vendas ao consumidor final. Eu olhei e falo, eu quero crescer X de faturamento no próximo ano. Eu tenho lojas físicas. Eu dou uma olhada e falo, qual que é a minha melhor loja? Minha melhor loja é a X. Eu consigo replicar várias outras lojas como essa? Não. Então, qual que é a minha mediana de lojas? Olho todas as lojas que eu tenho e vejo o máximo que eu consigo levar cada uma delas. Então, eu tenho as minhas lojas, tem aquelas que vendem muito, tem aquelas que vendem menos, e eu tenho a mediana, eu determino que as lojas que vendem menos, no próximo ano tem que crescer o faturamento delas para chegar nesse número que eu espero. Então, eu já comecei a traduzir as minhas metas financeiras em ações de mercado. Olho para isso e falo, além disso, eu tenho que expandir o meu mercado. O que acontece? Eu tenho aqui na minha parte de finanças o que eu determino de crescimento. Eu fui lá e falei, olha, no mercado eu preciso chegar em X lojas para conseguir, com um determinado faturamento, para conseguir alcançar. Aí eu vou falar que para essas lojas eu preciso ter um procedimento de expansão, de novas lojas, de abertura, de treinamento de pessoas, de procedimento de produção para ter produto, para colocar nessa loja, ou de compras. E tudo isso vai respingar em quê? Treinamento de pessoas, procedimentos sistematizados e software. Então, eu planejo top-down. Eu determino o que eu quero de resultado financeiro, traduzo isso em uma estratégia de mercado. Se eu estou falando de uma empresa de consultoria, eu poderia estar trabalhando o quê? Novos produtos, novos mercados, novas áreas, estratégia de marketing digital para conseguir atrair cliente, procedimentos, seja para abrir uma nova loja, seja para treinar consultores à distância, seja para que eu possa atender os clientes que chegam através do meu CRM. E inovação. Inovação eu vou para onde? Eu começo a trabalhar a inovação através do treinamento da equipe de vendas, treinamento da equipe de consultores, tudo isso dentro do meu planejamento estratégico. Planejei top-down. A execução é bottom-up, não tem outra opção. A execução é, quando você tiver pessoas bem treinadas para expandir, para verificar mercado, para olhar onde abrir uma nova loja, ter pessoas treinadas, um gestor da loja para que ele possa treinar sua equipe, tiver uma estrutura de software eficiente, você tem o software e tem as pessoas. Você está pronto para abrir novas lojas de forma mais estruturada. Consultoria, tem um treinamento, um modelo de ramp-up de consultor, eu tenho ferramentas de controle e de produtividade, eu posso ir para procedimentos. Eu tenho novos procedimentos, com esses procedimentos de atendimento do cliente, no caso de uma consultoria, procedimentos de faturamento de uma loja, de gestão de estoque, de compras, eu vou para o meu nível de mercado, eu vou executar aquilo ali, vou abrir loja, vou fazer marketing, vou comunicar no mercado, vou tentar trazer cliente.
Feito isso, eu vou ter o resultado financeiro por consequência. Então, sintetizar o planejamento estratégico é pegar tudo isso que está nebuloso, que é crescimento, novas lojas, procedimento, treinamento de pessoas, implantar um novo software e sistematizar dentro de uma metodologia que, para mim, não existe outra melhor do que o bom e velho planejamento estratégico do Balanced Scorecard. E aí, com isso em mãos, entendido, a gente começa a falar sobre gestão de dados. Pergunta sobre governança na prática. Governança nada mais é do que governar algo. Governar algo é garantir que as leis sejam executadas e construir leis que atendam à necessidade daquela comunidade. Então, essas leis, elas são gerenciadas, são executadas e desenvolvidas por pessoas que devem ter papel, prática e poder para executar isso. Eu falei muito para vocês sobre a parte daquilo que é essencial no negócio, aquilo que é fundamental. Quando eu falo do que é fundamental, eu estou falando de estrutura. E quando eu falo de planejamento estratégico, quando eu falo de qualquer aspecto relacionado a indicadores, eu preciso ter números muito claros. Então lembra aqui que a gente comentou que a gente vai ter definição financeira, mercado, procedimentos, tudo isso, mas tudo no planejamento estratégico é definido através de objetivos. Eu vou definir um objetivo. Com esse objetivo bem definido, eu vou quebrar ele em metas. Então, eu preciso controlar essas metas através de quê? De indicadores. Então, eu vou traduzir tudo isso aqui em indicadores ou KPIs, como quiser chamar. Só que para eu poder ter um KPI bem estruturado, eu preciso ter no meu negócio dados estruturados de forma eficiente. Primeiro passo, dados estruturados de forma eficiente. O que são dados estruturados de forma eficiente? Eu ter, por exemplo, lá atrás, quando eu comentei do contas a pagar, do contas a receber, do estoque líquido, da gestão de matéria-primas, da conciliação bancária, tudo isso são dados estruturados. Quando eu tenho dados estruturados de forma eficiente, eu vou lá e trabalho com informações. Eu vou fazendo essa construção, porque as informações, um relatório de contas a pagar, um relatório de estoque, um relatório de vendas, um relatório de produção diária, me ajuda a validar os meus dados estruturados. Então, eu estruturo o dado, jogo ele em informação e uso para validar esses dados. Estou com segurança disso? Eu vou para demonstrações. Demonstrações, basicamente, é a ideia que a gente tem de consolidar esses dados em uma análise de resultado, um painel de vendas, um diário comercial, algo nesse sentido. E, por fim, eu pego, depois que eu tenho identificado essas demonstrações, eu construo KPIs. Se eu faturar tanto, eu garanto que eu tenho lucro. Se eu tiver uma margem de X, eu garanto que eu pago as minhas contas. Se eu tiver um volume de vendas de Y, eu estou dando suporte para o meu giro de estoque. Se eu tiver um estoque de no máximo tantos dias, ele condiz com o meu fluxo financeiro. Porém, as pessoas pensam em construir isso de uma forma muito diferente. As pessoas olham, quando eu chego nas empresas, e elas fizeram o quê? Simplesmente definiram um KPI, que eu não sei de onde. Ah, eu acho que eu tenho que vender X, praticamente pelo vento. Eu determino um KPI e vou direto na estruturação de dados. Eu conheço pessoas que conseguem fazer isso porque tem na mente delas todo esse fluxo funcionando de forma muito clara. Eu conheço pessoas, inclusive tem consultores aqui na ProRestado, que têm muita capacidade de pensar no KPI, ir direto nos dados e conseguir validar. E ele mesmo, por experiência, por tempo, por ter muita habilidade em ferramentas de BI, consegue ter uma visão clara se aqueles dados estão errados, porque ele constrói dentro da própria estruturação de dados, ele cria análises que ele vai validando, cria demonstrações com uma visão direta em BI e entrega o KPI. Mas é uma questão de experiência, é uma questão de vivência, que não é para todo mundo, mas não é para o mesmo momento de vida de todo mundo. Então, se você faz isso aqui, você corre seriamente um risco de criar painéis de indicadores que não condizem com a realidade do seu negócio. E aí você vai validar ou vai tomar decisões de estratégia a partir de dados equivocados. Então, é um caminho, é uma construção. Primeiro,
você constrói um determinado caminho, aonde você vai validando, como eu comentei, dados, informações, demonstrações e indicadores, e isso, por fim, vai dar informação para que o conselho da empresa consiga se organizar. Isso é uma visão mais estruturada de planejamento estratégico através da gestão de dados. Então, é o primeiro passo. E aí, sim, a gente inicia, de fato, uma visão do Balanced Scorecard. Por que só agora? Porque vocês precisavam construir uma estrutura dentro da mentalidade de vocês sobre o que é gestão, o que é planejamento, o que é controle de dados, como que você vai medir o que você vai alcançar. E agora sim a gente entra no Balanced Scorecard, que a ideia é passar de forma mais resumida cada um dos tópicos, porque ainda tem uma ideia final, que é o ponto mais importante dessa turma, dessa aula, que é